Desde 1990, nós temos divulgado, ou estamos divulgando, uma proposta que a espiritualidade superior passou, chamada Adventos Crísticos. Uma dessas lideranças, ou um dos integrantes das Sagradas Fileiras, ou mais especificamente, os espíritos responsáveis pela implantação da renovação do cristianismo nesta fase de transição planetária, é o mestre, essa consciência ascensionada, Ramatiz. Porque o mês de setembro foi mês em que nós nos dedicamos a divulgar as obras do Ramatiz de maneira mais direta, mais incisiva, fazendo com que essa mensagem chegue nessa imensidão de Brasil e também em Portugal, onde nós temos uma participação muito direta com os grupos de Portugal. Então, vamos fazer chegar os vídeos divulgando os 15 livros psicografados pelo nosso querido Ercílio Maes. Para começar, em 1945, mais ou menos, o Ramatiz começou a ditar o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Então, nós vamos começar, hoje vamos só passar uma liçãozinha, vamos conversar que o momento é especial para sensibilizar a consciência de todos que se dedicam a essa participação, divulgarmos as mensagens que orientam a sociedade, principalmente aquelas que transcendem o agora, porque quase sempre nós vivemos mal, porque, embora seja uma constante universal, a reencarnação e o desencarne, certo é que nós vivemos muito mal, principalmente após os nossos 49 anos. O espírito leva uma vida mais ou menos normal. Quando chega aos 49 anos, que ele vê aquela descida, é porque a decrepitude está chegando e ele quase sempre não consegue mais viver normal. Então, nós gostaríamos, nós temos uma página aí nos meios de comunicação, né, nas redes sociais, temos o YouTube, no Instagram, no Facebook, em todos os meios, uma páginazinha chamada Conversando com Adolfo. E ali nós temos muitas perguntas e nós vamos de agora em diante respondê-las carinhosamente. E no livro A Vida no Planeta Marte, que nós vamos falar um pouquinho hoje, é só para aguçar como é que o Ramatiz, um pedagogo sideral a serviço de Deus na Terra, elaborou um pensamento tão específico que nos projeta para o eternamente novo. Uma das características que nós precisamos adquirir agora, no terceiro milênio, na época do mentalismo, da força da alma, da força do espírito, da força superior, o despertar do nosso Cristo interno. Então, o Ramatiz nos leva, e aqui nós anotamos aqui, setembro, todo mundo que faz perguntas, as pessoas que questionam nessa imensidão do Brasil e a turma de Portugal, qual grau de, vamos assim considerar, qual o grau de intimidade que existe entre nós e Ramatiz? Olha, o Ramatiz, em sendo o orientador de uma humanidade, ele está disposto a nos orientar da melhor maneira possível. E tem aqueles humanos, médiuns, que têm uma certa acessibilidade em função, principalmente, da intimidade que já tem com esse espírito. Então, quem já vive, convive com o Ramatiz, não agora, agora é muito recente, aí, coisa de 50, 100 anos, é muito pouco. Mas quem já vive, convive com esse Ramatiz através dos séculos, dos milênios, há quanto tempo o Ramatiz chegou à Terra para trabalhar? Nesse último milênio, desde que ele desencarnou com esse nome de Ramatiz, quantas obras maravilhosas ele já apresentou. E mais recentemente, através do Ercílio Maes, deixou essa maravilha de obra para todos nós. Como falamos, o Ramatiz faz parte da implantação dos adventos crísticos, uma nova ordem ética e moral para conduzir a sociedade agora nesse novo momento. E é exatamente nessa transição onde a sociedade estará muito mais sensível às coisas sagradas, porque transição do mundo é um assunto muito sério, principalmente para os espíritos que tenha pouca intimidade entre a vida e a morte. Então, transição é um momento especial. E o Ramatiz integra essa realidade. Todos nós lembramos que, após o desencarne de Jesus, o Apolônio de Tiana realizou maravilhas. E nós sabemos também que o Ramatiz estava encarnado naquela época, inclusive viu
ou ouviu a uma certa distância Jesus pregando, embora ele tenha naquela época reencarnado no Egito. Se em outros momentos nós não conseguimos assimilar integralmente ou nos dedicarmos à assimilação integral da proposta do Ramatiz, agora, uma fase de transição, nós tivemos contato com o livro Mensagem do Astral, e nós vamos falar dele de maneira muito bem direcionada, com gráficos para nos dar uma posição melhor. Certo é que com Mensagem do Astral nós vamos perder um pouco esses nossos medos, nossos medos. O maior medo que todos nós temos ainda é o medo da morte. É uma condição muito fóbica para a sociedade. Então, nós vamos divulgar um pouco mais mensagem do astral para poder ver se a gente desencarna com elegância, porque chegar do outro lado da vida com aquela cara de morto, de defunto, Deus me livre, é muito triste. Então, mensagem do astral é para nos preparar. E aí nós vamos falar um pouquinho do Sublime Peregrino, no livro do Ramatiz. Lindo, 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 maravilhoso. Só em falarmos de Jesus já é alguma coisa de especial. O livro começa falando sobre João Evangelista e logo em seguida conta a história humana do nosso mestre, o nosso avatar, Jesus de Nazaré. Então, falando ali, tem alguns capítulos falando sobre Maria, sobre a grandeza de José, os seus irmãos, filhos de Débora, do primeiro casamento com José, como também os 7 filhos de Maria. Nós aí quase sempre ou raramente alguém divulga os 7 filhos de Maria com José. Jesus, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. Nós vamos divulgando aí na sequência, tá? Então, para hoje, vamos começar a divulgar as obras do Ramatiz. São muitas? Não, não são tantas. 15 livros. Ainda dá, com uma boa dedicação, ainda dá para nós assimilarmos uma boa parcela, uma boa cota dos 15 livros de Ramatiz. Ele vai tratar de mediunidade, vai tratar do fim dos tempos, inclinação do eixo da Terra, a presença de extraterrenos para confortar, esclarecer, motivar a vida de todos nós no planeta Terra. Então, são muitas obras maravilhosas. E tem o Evangelho à Luz do Cosmo, que é aquela obra magnífica para nós entendermos exatamente a palavra de Jesus. Fiquemos por aqui, que é só para apresentar. Na sequência, nós daremos mais detalhes sobre a obra desse gigante do mundo luz, Ramatiz.